São 11 horas e 13 minutos. Um movimento que eu vi nascer, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Ô Viegas, tem uns bons anos que eu acompanho esse movimento aí, a partir de Citrolândia, que tomou conta do Brasil e está até com repercussão. Ainda bem, né, Edu? Porque é necessário falar sobre esse assunto. Esse convidado nosso, no ano passado, esteve lá na Índia, no Congresso Internacional. É o advogado Tiago Flores. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Fernando. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Você foi à Índia para um congresso internacional. A Índia também tem muitos hanseníanos. Eduardo, a Índia é o país que tem maior número de casos em números absolutos, cerca de 90 mil casos por ano. Mas quando a gente divide a população da Índia pelo número de casos, a prevalência do Brasil é maior. Então o Brasil é o primeiro país do mundo em prevalência. Quando a gente divide a população do Brasil por cerca de 30 mil casos, né, que a gente tem, os números que a gente tem antes da pandemia, porque a pandemia ficou prejudicada, a gente vê que, infelizmente, a prevalência da doença no Brasil ainda é o primeiro país do mundo em prevalência. Então, assim, é um dos maiores desafios de saúde pública atual no Brasil. Você... Houve uma vitória agora, mas que precisa ser muito comemorada, que foi uma labuta daquelas. Passou na Câmara, agora o Senado acabou de aprovar. 12 anos de luta lá em Brasília. E que congresso foi esse que foi aprovado? Olha, Eduardo, desde 2007, as pessoas que foram isoladas compulsoriamente por hanseníase, elas recebem uma pensão mensal vitalícia do Estado brasileiro, um reconhecimento de crime de Estado, né? É a única política pública de saúde no Brasil que foi reconhecida como crime de Estado. E aí, a partir de 2007, as pessoas que tiveram hanseníase começaram a receber essa indenização. E aí, quando começaram a receber, os filhos, né, que foram separados também por causa da hanseníase, falaram assim, opa, tá faltando a gente aí, nós também fomos vítimas da mesma política. E a partir de 2010, a gente começou essa luta, né, relacionada para incluir esses filhos, né, das pessoas com hanseníase que foram separados dos seus pais de forma compulsória, num período que não necessitava mais da separação, porque já sabia forma de tratamento, já sabia forma de contágio, já tinha o medicamento. Então, a gente começou essa luta desde 2010. Aí, em 2011, apareceu o primeiro projeto de lei na Câmara dos Deputados, até no mineiro Diego Andrade. Depois apareceu mais 5 outros projetos de lei na Câmara dos Deputados. A gente conseguiu pensar, juntar todos esses projetos de leis e transformar num só, e ele ficou com o número 2104 do Diego Andrade. Tramitou na Câmara dos Deputados, a gente ficou cerca de 11 anos e pouco. Conseguimos, no final do ano passado, ir para o Senado. E aí no Senado, esse ano, a gente conseguiu de maneira muito rápida, né, aprovar na Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado. Você me mandava recado lá, passou. Alguém te ajudou muito lá para acelerar assim no Senado? Olha, no Senado a gente fez uma boa articulação e próximo de pessoas também que eram do movimento social e que vão ocupar cargos no governo, igual o Arthur Custódio, que era coordenador nacional do Mohan e ocupou um espaço no Ministério da Saúde. E os próprios senadores, né, que já têm assim, uma ligação grande, né, com a questão do projeto de lei, que já conhecem a questão da hanseníase, porque as colônias de hanseníase, elas estão espalhadas no Brasil como um todo. Então, muitos senadores ali, igual o Omar Aziz, que foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos, ele já foi governador do Amazonas, então ele conhecia a realidade do estado do Amazonas. E assim se repetiu para os outros estados. Então, assim, foi de uma maneira assim, muito rápida. Quando chegou no Senado, o presidente, né, do Senado, né, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também teve uma sensibilidade muito grande com o tema, votou rápido e a gente conseguiu essa aprovação. Você tem ideia de quantos serão os beneficiados hoje? Eduardo, a gente calcula que cerca de 15 mil filhos, né, espalhados pelo Brasil inteiro, sendo aí 2 mil de Minas Gerais, e desses 2 mil de Minas Gerais a gente tem o maior número, cerca aí de 800, concentrados ali na região da Colônia de Santa Isabel, Citrolândia e Betim. E de quanto será o capilé? Hoje, já existe a Lei 11.520, né? Esse que a gente conseguiu foi uma emenda dessa lei. Hoje, as pessoas com hanseníase recebem um valor de R$ 1.960 mensais. Então, os filhos, né, separados que vão entrar nessa lei, a gente também calcula que será o mesmo valor, porque tudo é novo, Eduardo. Não existe outra indenização que a gente possa falar assim, ó, na indenização tal aconteceu isso, na indenização tal aconteceu aquilo. Então, a gente está construindo a partir do zero dessa questão, mas a gente acredita que vai ser o mesmo valor da indenização que já existe, porque não tem sentido você ter uma indenização, né, um reconhecimento de crime de Estado e pagar valores diferentes para esse público.
Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a invisibilidade dessas pessoas ainda hoje. Quando essa política aconteceu de isolar essas pessoas, de separar essas pessoas do convívio, né? Anos se passaram, o tratamento existe, a gente sabe como que a doença funciona, mas ainda assim essas colônias que você fala que existem por aí, muitos de nós não conhecemos, não sabemos que elas existem, não sabemos que as pessoas sofrem ainda por conta da hanseníase. Como que é para você, para sua família, essa questão da invisibilidade? Olha, Fernanda, é uma coisa assim impressionante, né? Se a gente pegar, por exemplo, pegar só Minas Gerais, existiu ex-colônias, né, em Sabará, que hoje virou um hospital retaguarda do João 23, lá não tem ex-remanescentes, ex-pacientes, né, ligados à hanseníase, mas a gente tem, né, em Betim, colônia Santa Isabel, em Ubar, colônia Padre Damião, São Francisco de Assis, em Bambuí, e Santa Fé, em Três Corações. Então, nesses 4 locais, nessas 4 cidades de Minas, a gente ainda tem essas ex-colônias e remanescentes dessa história. Pessoas que foram internadas compulsoriamente lá na década de 40, 50 e perderam, né, os vínculos familiares, estão lá até hoje. Importante a gente falar que, dia a dia, essa invisibilidade ela aumenta ainda mais. As pessoas, principalmente os gestores, né, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da FEMIG como todo, eles não têm assim, uma visão para além da questão assistencial. Né? Outro dia a gente teve um problema muito grande lá em Ubá, que a presidência da FEMIG queria derrubar os pavilhões antigos de lá. Nenhuma preocupação da questão da memória, do patrimônio material e imaterial, né, dessas pessoas e desses locais como todo, né, como memórias sensíveis, né? Nesse sentido, até no próxima quarta-feira, dia 8 agora, vai ter uma assembleia, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que vai se discutir nessa perca de direitos ligados às ex-colônias de Minas e essa preocupação que a gente tem com a questão da memória, né? A gente precisa agora garantir que as futuras gerações, na hora que chegar lá em 2100, por exemplo, aquelas futuras gerações precisam conhecer o que foi uma ex-colônia, precisam conhecer que uma época o Estado brasileiro isolou pessoas, né, apartou pessoas da sociedade que viveram naqueles locais restritos. Então, assim, a nossa obrigação agora é garantir que as futuras gerações possam ter contato com essa história. Você viveu isso em casa, né? Sim, meus pais foram, né, internados compulsoriamente, meu pai, né, de Águas Vermelhas, minha mãe de Juiz de Fora, se conheceram ainda crianças, se conheceram na colônia Santa Isabel, foram para a colônia Santa Isabel, se conheceram, não tiveram filhos, porque sabiam que os filhos seriam separados, né, nessa época. Então, a partir do momento que a colônia se abre, houve também um processo de repovoamento das colônias e eles me adotaram. Então, eu cheguei na colônia, né, com 2 dias, sou filho adotivo deles. E se você olhar a minha história e a história de muitos outros, se você olhar na minha certidão de nascimento, eu sou registrado como filho biológico deles. Era chamada adoção à brasileira. Você pegava a criança, ia lá, adotava e colocava como pai e mãe biológico. Mas nem você nem eles reclamam disso. Não, a gente não reclama. E vem aí um livro dele contando a história bacana dele, né? Vem aí a Rósio Machado, Memórias de um Brasileiro Excluído, que é as memórias, né, que ele conta desde da família dele em Águas Vermelhas até chegar na colônia de Santa Isabel até o ano de 2010. Ô Tiago, tem uma notícia boa pra gente dar, Vier, para não falar. Essa notícia da pensão já é ótima, né? Uhum. Ela não é prêmio nenhum, mas é uma compensação do Estado brasileiro que sofreu muito. Agora, ao contrário de dengue, ao contrário de tuberculose, de outras doenças antigas que estão voltando por conta do nosso descuido, por conta da falta de higiene, né, de saneamento básico, a hanseníase está, digamos, controlada e quando detectada, ela é tratada em ambulatório, não é isso, meu caro? Isso mesmo. Qualquer unidade básica de saúde, né, a pessoa, ao ser diagnosticada com a doença, ela vai tomar lá a medicação, né, dependendo da forma, né, da doença, de 6 meses a 1 ano, e não vai precisar isolar, não vai precisar separar talheres, não vai precisar fazer nada. O grande desafio hoje, Eduardo, é os médicos conseguirem diagnosticar hanseníase. Por quê? Porque ela é um diagnóstico de exame clínico. O médico tem que saber apalpar nervo, né, para ver se tem inflamação de nervo, saber medir a área de sensibilidade através de manchas abranquiçadas e avermelhadas. E hoje em dia o grande problema da medicina é que não tem mais esse contato tete a tete, essa clínica. Então, assim, a média para uma pessoa ser diagnosticada com hanseníase, ela já passou em 16 profissionais de saúde. Nossa Senhora. Agora, se detectou numa pessoa e levou para o ambulatório, fez o primeiro atendimento, ela já não transmite mais. Mas enquanto não começa o tratamento, um respiro de luz já passa, né? Dentro do ônibus não passa, sabe por quê? Porque o bacilo ele não é resistente à luz. Por isso que não tem como isolar o bacilo e se criar uma vacina, por exemplo. Bom, beber no mesmo copo? Também não. Como é que é a forma de transmissão da doença? Que se sabe muito pouco sobre a doença até hoje. Por quê? Porque é uma doença
classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença negligenciada. Aí, como doença negligenciada, não tem investimento, não tem política pública relacionada a ela. A forma de transmissão que se acredita, ambiente fechado, todo mundo morando no mesmo local. Onde é que a gente tem isso? Nas camadas mais populares, né? Nas camadas mais empobrecidas. Todo mundo naquele mesmo ambiente fechado, morando 5, 6 no mesmo local, respirando aquele ar. A transmissão do bacilo à noite. Gente, o que eu sei a respeito da hanseníase, todo mundo chamava de lepra quando eu era menino, é pouco, muito pouco, mas o bastante para saber que essa gente sofreu muito, os filhos sofreram muito, e portanto essa lei vem em boa hora. Já dizia Júnior Moreira de Passatempo, antes tarde que mais tarde. Muito obrigado, viu, meu caro diretor jurídico nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Tiago Flores. Sempre que precisar, nós estamos aqui de braços abertos e porta também. Eu que agradeço, Eduardo. Queria que você mandasse um abraço muito especial para o nosso amigo Sérgio Marangoni de Viçosa. O pessoal conhece como Leite, sabe? E hoje é aniversário dele, não perde um programa seu. É Leite? Leite. Ô, Leite! Viçosa? Amo Viçosa, né? E se tem uma coisa boa, Viçosa é leite, doce de leite. Muito bom, Doce de muito leite, bom. então vou falar pro Leite trazer um doce de leite para Ô, você. Leite, Isso. por favor, vem engordar a gente. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade. Força na sua luta, né? Porque a caminhada é longa.